Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. Estou aqui na Rádio Serrana, na cidade de Cunha, em São Paulo. O tema de pregação de hoje chama-se O Batismo do Espírito Santo. O Batismo do Espírito Santo. Queridos irmãos, como foi o batismo dos apóstolos? Vamos contar e vamos entender sobre o batismo do Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19 a 23, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23, é narrado assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoastes os pecados, serão perdoados. A quem o retiverdes, lhes serão retidos. Amém. Queridos irmãos, foi assim que os apóstolos receberam o Espírito Santo. Jesus morreu, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e depois ele desceu novamente como promessa. Desceu aos seus apóstolos. E Jesus havia falado: Esperai que eu voltarei para vocês. E ao anoitecer daquele dia, no primeiro dia da semana, que é o domingo, os discípulos estavam ali reunidos, escondidos, com medo dos judeus, e Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo, a paz esteja convosco, queridos discípulos, queridos apóstolos, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como o Pai enviou a mim, eu também envio a vós. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e eles ficaram repletos do Espírito Santo. E Jesus disse mais ainda: A quem perdoares os pecados, serão perdoados. A quem o retiverdes, lhes serão retidos. Jesus deu autoridade aos apóstolos para perdoar pecados e também para julgar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a 20, Mateus, versículo 28, versículo 18 a 20, Jesus disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, fazer discípulos em todas as nações. E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia! Irmãos, olha que Jesus falou para os apóstolos depois que soprou o Espírito Santo sobre eles. Foi-me dada, lá no céu, lá na presença do Pai, na presença dos anjos, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide meus discípulos, ide meus apóstolos, e depois fazer discípulos, novos discípulos, entre todas as nações. E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus apóstolos,
Vamos multiplicar a presença do Deus vivo sobre as pessoas, sobre os discípulos. Ide ao mundo afora, pregai a boa nova, pregai o evangelho, curai os doentes, expulsar os demônios em meu nome, ressuscitar os mortos e batizai-os. E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sopra o Espírito Santo sobre eles. Ensina-lhes a observar tudo o que eu vos tenho ordenado. Ensina a eles tudo o que eu ensinei a vocês. Eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Eu sempre estarei com vocês, até os fins dos tempos. Amém? Amém. Queridos irmãos, mas quanto Espírito Santo existe? Quantos batismos existe? Vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo nos escreveu. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 5 a 6. Efésios, capítulo 4, versículos 5 a 6. Está escrito assim: há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, que há um só corpo, o nosso. Há um só Espírito, o Espírito Santo, queridos irmãos. O Espírito de Deus, aquele que Jesus soprou sobre os apóstolos. Há um só Espírito, como também há uma só esperança a qual fossem chamados, a qual vocês estão sendo chamados. A única esperança que vocês têm. Há um só Senhor. Aprendam isso. Existe só um Senhor, ele tem um nome, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só existe um Senhor, Jesus. Uma só fé, um só batismo. Só existe um batismo no Espírito Santo, aquele que Jesus soprou sobre os apóstolos. Aquele que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os apóstolos batizaram os discípulos. Há um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Amém. Vocês entenderam, queridos irmãos? Jesus voltou aos apóstolos e lá soprou o Espírito Santo sobre eles para que eles ficassem repletos do Espírito de Deus. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo sobre eles e deu autoridade para eles, para perdoar pecados e também para condenar as pessoas. Aqueles que não se entregam a Deus, só servem para fazer o mal. E Jesus disse: me foi dada toda a autoridade. Aprendo isso, queridos irmãos. Toda a autoridade Deus entregou para o seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para mais ninguém. Ele é o Senhor. É Ele que reina lá no céu, na terra, em todos os lugares. É Ele que vai julgar. É Ele que perdoa. É Ele que cura. É Ele que liberta. E é Ele que batiza no Espírito Santo. E dá vida eterna para nós. Entenderam? E Jesus diz: eu vou estar convosco todos os dias até os finais dos tempos. E meu irmão, minha irmã, assim falou o apóstolo Paulo: só existe um só Espírito, o Espírito Santo, aquele que vem morar dentro de nós. Um só Espírito. Existe só um Senhor, que é Jesus. Só um Senhor. Não existe senhoras,
e mais ninguém. Só existe um Senhor. Existe uma só fé e um só batismo, que é Ele que batiza no Espírito Santo. E um só Deus que é Pai de todos nós. Amém, queridos irmãos? Espero que vocês tenham aprendido. Em nome de Jesus. Amém.